Torá tem para falar sobre o assunto humildade? Na verdade, cá entre nós, eu e vocês que estão me assistindo, eu só ouço falar de humildade pela Torá. Eu pouco ouço do mundo laico. Interessante, né? Não sei porquê. Mas eu acho que é porque a Torá tem muito para falar. Então vamos ouvir um pouquinho o que a Torá tem para falar sobre humildade. Em primeiro lugar, está escrito no Pirkei Avot, que é a ética dos pais, que temos que ser humildes perante toda a humanidade. O Talmud diz que a arrogância é comparável à idolatria, a Avodah Zarah. E olha que interessante, está escrito que a arrogância tem que ser algo que a gente luta contra ela até o último dia das nossas vidas. Está escrito que a gente não pode confiar em nós mesmos até morrer. Não tem como se confiar, não tem como acreditar que você é tudo, que você sabe tudo, até o dia da morte. Tem uma história forte, e que eu acho que várias vezes eu me pego falando isso e eu falo, ups, aquela história, calma aí, para aí um minutinho, pensa bem no que você está falando. Numa certa ocasião, um aluno de um Rebbe, ele estava voltando para a casa dele e no meio do caminho ele resolveu visitar um grande rabino. O grande rabino era o rabino Aaron. Então ele foi à noite, chegou de noite, tarde da noite, e bateu na porta do Aaron, do rabino Aaron. O rabino Aaron foi até a porta, sem abrir, e falou, quem é? E aí o homem que estava visitando falou, eu! Por que ele falou eu? Porque ele tinha certeza que o rabino Aaron ia reconhecer a voz dele. O rabino Aaron foi embora, saiu da porta, não abriu. Passaram alguns minutos, ninguém estava abrindo a porta, ele bateu de novo. O rabino Aaron de novo perguntou, quem é? Eu! Sou eu! O rabino Aaron não abriu a porta. E aí, o homem, o visitante, perguntou, rabino Aaron, por que você não está abrindo a porta? Qual o problema? E aí, o rabino Aaron falou assim, quem é esse que se chama de eu com tanta arrogância? E aí, na hora que esse homem ouviu isso, ele falou, tem toda a razão. Se eu tô me achando tão importante, é porque eu devo voltar lá pro meu Rebbe para estudar a Torá de novo, porque eu não aprendi ainda o que é Torá, quem sou eu. E ele voltou. Então, é muito forte pela Torá a gente se achar, a gente achar que a gente é os melhores, que o mundo depende da gente para existir. O Baal Shem Tov uma vez falou assim, mesmo depois de todas as minhas realizações no mundo espiritual, que ele realizou bastante, digamos assim, ele falou, eu abriria a mão de todas as minhas realizações, só para ser capaz de servir a Deus com a fé simples e direta de uma criança pura, sem um traço de arrogância. Imaginem só. E olha só que interessante, as últimas palavras que saíram dos lábios sagrados do Baal Shem Tov. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Ele falou o seguinte, quando ele estava morrendo, ele falou, não deixe o pé da arrogância me alcançar. Na morte dele ele estava falando isso. O que quer dizer o pé da arrogância? Na verdade, em português soa meio estranho o pé da arrogância. Ele estava querendo dizer, tipo, eu estou preocupado com a possibilidade que até mesmo um traço de arrogância manche o serviço sagrado da minha morte. Tipo, arrogância é a última coisa que a gente quer ter. Quer dizer, que a gente deve querer ter. Proibido, não queremos, não podemos. Longe de mim. O que é essa humildade que a gente tem que sentir? Que humildade é essa? Ah, fica humilde. Humilde é não se achar nada, se achar um lixo? Na verdade, não. A humildade que a Torá pede pra gente não é uma humildade que vem de baixa autoestima. Onde a pessoa não encontra nada de bom nela mesma. É justo ao contrário. Humildade é simplesmente pela pessoa não se achar alguém grande. É a pessoa não se considerar o alguém, aquele tal, tipo, eu sou aquela. Não. Eu sei de tudo de bom que eu tenho, mas eu não me considero aquela super pessoa que todo mundo precisa me conhecer e me ouvir, saber quem eu sou. Não. Mas eu tenho coisas muito boas. Mas eu não preciso me achar alguém, entenderam? Então, é a pessoa não ficar pensando tanto sobre si. É a pessoa não se perceber tanto. Acho que isso explica melhor. Agora eu vou contar para vocês uma coisa sobre o Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre.
Ele foi assim, né? Acho que todo mundo que tá me ouvindo aqui já ouviu falar de Moshe, Moisés. Olha só, tá escrito que Moshe era muito humilde, muito humilde. Ele era mais humilde do que qualquer homem na face da terra. Agora, vamos descrever a humildade dele. Ele era o epítome da humildade. Não existia mais que ele. Não tinha nenhum traço de arrogância nas ações dele. Tudo que ele fazia era pelo povo, era pela nação. Não era por ele. Eu quero ganhar. Eu quero mostrar quem eu sou. Não tinha nada de eu. Não existia eu na vida de Moshe. E ele era o líder da nação. Ele falava com Deus face a face, coisa que ninguém mais conseguiu fazer. Poucos conseguiram fazer. E ele era ou reverenciado ou temido por todo mundo que existia no mundo naquela época. Ele podia se achar o máximo. Ele podia se achar levemente. Ele não se achava nada. Não tinha nada de arrogância. Zero. Entenderam? O que aconteceu aqui? Será que Moshe não percebia que ele era super grande? Não. Moshe conhecia a grandeza dele. Ele sabia que ele estava no nível mais alto do que qualquer outra pessoa. Mas mesmo assim, ele conseguiu permanecer o mais humilde dos homens. Por quê? Como que uma pessoa consegue isso, gente? Como é possível ser alguém que está no nível maior que todo mundo e permanecer numa humildade menor, quer dizer, humildade maior do que todo mundo na face da terra? A resposta é, ele sabia que as qualidades maravilhosas dele não vieram porque ele criou elas, porque ele sabe ser assim. Não. Ele sabia que Deus deu pra ele tudo isso. Ele é quem ele é, esse nível super elevado de líder, etc. Porque Deus fez dele assim. Porque tá escrito que quando ele nasceu, não sei se vocês já ouviram falar que quando ele nasceu, a casa dele ficou cheia de luz. E tá escrito que a mãe dele olhou pra ele, Yocheved, o nome dela, olhou pra ele e falou: esse menino é bom, esse menino é especial. Então, na verdade, ele já nasceu com certas qualidades que Deus quis dar pra ele. E é por isso, ele pensou, se essas qualidades tivessem sido dadas para outra pessoa, essa outra pessoa também seria uma pessoa capaz, uma pessoa que poderia lutar contra o faraó, que poderia tirar os judeus do Egito. Então eu não sou, na verdade, tá, Deus me deu, por isso que eu sou assim. Mas não é por minha conta, não é porque eu sei ser assim. Entenderam? E ele ainda pensou, se outra pessoa tivesse recebido essas qualidades, ele provavelmente saberia usar elas de forma mais especial. Então, quem sou eu? Então, ele conseguiu ser o mais humilde da face da terra. Agora eu vou falar pra vocês. Isso que eu vou falar agora, seguir, foi eu preparando a aula, né? Eu me apaixonei por essa informação. Eu espero conseguir passar pra vocês. A humildade é um canal para a alegria. Vou explicar, calma. Assim que você começa a sentir sua própria existência, você perde a oportunidade de ser verdadeiramente feliz. Como assim? Superficialmente, aparentemente, a gente pensaria exatamente o contrário. Que uma pessoa que se sente muito fortemente, tipo, eu sou muito especial, eu sou tudo no mundo. Uma pessoa que se sente assim, deveria ser mais feliz do que alguém que não se sente muito, né? Isso é aparentemente. Mas não, a felicidade de alguém que se sente muito nunca é completa. E eu vou contar pra vocês os dois motivos por que a felicidade de alguém que se acha o máximo e que é arrogante e que acha que ela é muito especial nunca vai ser completa. Dois motivos. Primeiro motivo, porque uma pessoa arrogante acredita que o mundo deve tudo pra ele. Então, se o mundo me deve tudo, o que tem pra eu comemorar aqui? Normalmente, uma pessoa fica super feliz quando recebe um presente. Fala, caramba, um presente, alguém me deu um presente. Mas uma pessoa arrogante, para essa pessoa não existe presente. Na cabeça dela, ela tá apenas recebendo aquilo que o mundo deve a ela. Afinal de contas, ela merece muito, ela merece tudo. Então a pessoa pensa, eu sou tão bom, eu sou tão justo, eu sou tão merecedor de tanta coisa. Tudo que eu recebo é devido pra mim. As pessoas devem pra mim isso. Eu tenho que receber isso. E a felicidade da pessoa nunca vai ser completa por essa razão. Essa é a primeira razão. A segunda razão, por que uma pessoa que é arrogante nunca vai conseguir ser feliz?
Porque ele se sente tão fortemente, ele é tão especial aos próprios olhos, que nada é suficiente para ele. Tá escrito, quem tem 100 deseja 200, e quem tem 200 deseja 300, e quem tem 500 deseja 1000, e quem tem 1000 deseja 10.000. Não tem fim. Porque a pessoa se sente demais, então nunca o que ela ganha, o que ela tem é suficiente. Então ela nunca vai ser capaz de se alegrar totalmente. Nunca. Na verdade, olha só, eu não sei quem aqui é arrogante, ainda bem que a gente não consegue se ver muito pelo Instagram, mas cada um pode fazer essa conta dentro de si próprio. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você é capaz de se alegrar verdadeiramente? Ou cada vez que você conquista algo e devia estar super alegre, lá dentro, na sua essência, está enterrada uma certa tristeza? Eu acho que muita gente falaria, é verdade, você tem razão. Tipo assim, eu consegui, essa realização foi incrível, eu fiz uma coisa tão... Mas não tô tão feliz, eu não sei porquê. E você de repente começa, não, porque poderia ter sido melhor. Não, porque. Nunca você consegue estar feliz, porque nunca tá suficiente, porque você é tão importante, tão arrogante. Só que, por outro lado, a alegria de uma pessoa humilde é completa. Ela tá sempre celebrando. Por quê? Porque ela não se sente tão fortemente, ela não considera que ela é alguém tão importante no mundo. Então ela sente que ela não merece muita coisa. Então para ela, tudo que ela recebe é um presente. Portanto, tudo que ela recebe é motivo de grande celebração. Olha a diferença. E às vezes a pessoa não recebe alguma coisa, mas isso também não deixa a pessoa lá tão triste. Por quê? Porque ela já não sente que ela merece tanta coisa, que o mundo inteiro deve coisas pra ela. Então ela não tem por que ficar deprimida. Tipo, tá bom, ela não recebeu essa vez. Whatever. Vida que segue. Quem sou eu pra esperar tanta coisa? Eu não sou ninguém. Então, aos seus olhos, aos olhos de uma pessoa humilde, nada falta pra ela. E tudo que acontece é justificado. Ela tá feliz por tudo que acontece na vida dela. Então ela nunca se deprime, ela tá sempre agradecida e no fundo, ela tá feliz. Então a humildade, é o que nos parece aqui, é o canal e a causa da felicidade. Gente, então aqui a gente tem uma super revelação da Torá. Uma pessoa só consegue ser verdadeiramente feliz se ela é humilde. Se a pessoa tem traços de arrogância na personalidade dela, no caráter dela, ela vai estar sempre triste por dentro. Por mais que ela receba coisas e por mais que ela alcance coisas e se realize, lá dentro ela não está feliz. Ela não está satisfeita porque quem tem 100 quer 200. A pessoa que se acha, ela quer mais e mais e mais e nunca tem fim. E agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu devo ser humilde ou assertiva? Eu vou explicar a palavra assertiva, porque me parece que em português a palavra assertiva não existe muito, ou as pessoas não conhecem. Eu perguntei para algumas pessoas. Mas eu não consegui achar outra palavra, tá, gente? Espero que vocês me entendam. O que é uma pessoa assertiva? Uma pessoa que sabe se impor, uma pessoa que tem opinião, ok? Isso é ser assertivo. Então, minha pergunta aqui, ó. Eu devo ser humilde ou assertiva? Porque são duas qualidades boas para se ter. Só que uma parece excluir a outra, né? Se eu sou humilde, eu não posso ser assertiva. Tem que ser humilde, tem que ser mais, né? Se eu sou assertiva, eu não posso ser humilde. Como que eu vou ser humilde sendo assertiva? Mas são duas coisas boas. Como que eu faço para ter as duas ao mesmo tempo? Então vamos dar alguns exemplos famosos para ilustrar a nossa resposta. Primeiro exemplo, a gente já falou, Moshe, o homem mais humilde da face da terra. Só que ele teve coragem de enfrentar o faraó. E ele teve até coragem de discutir com Deus. Quem é que já teve coragem de ver Deus face a face e começar a discutir com ele e falar: não aceito isso, você tem que... Poucos. O rei Davi cantou no Teilim, no Salmo: eu sou um verme e não um homem. Ele quis dizer isso do fundo do coração dele, não foi da boca pra fora. Mas ao mesmo tempo, vocês deveriam ter visto ele brandindo aquela espada no campo de guerra, porque ele participou de muitas guerras. Ele era absolutamente assertivo. Rabi, esse aqui acho que é menos conhecido, vamos ver. Rabi Eliezer ben Hurkenus. Ele era muito conhecido pela humildade dele, tanto que ele não ousava
falar uma palavra de Torá que ele não tivesse escutado do professor dele. Ele não tirava nada sozinho da boca dele. Por outro lado, ele estava sempre discutindo opiniões sobre Torá com os colegas dele e ele se mantinha firme até o final. Ele não abria mão, não. Ele era bem assertivo. Rabi Akiva, gente, Rabi Akiva era tão humilde que ele, com 40 anos, foi estudar numa escolinha com crianças. Tipo criancinha pequenininha de Gan, sabe o que é Gan? Dos pequenininhos lá de 4, 5, 6 anos. Só que esse é o mesmo Rabi Akiva que permaneceu em rebelião, sem medo, contra o terrível Império Romano. Então a gente está vendo aqui que humildade não exclui assertividade. E assertividade não exclui humildade. Por quê? Como uma pessoa consegue ter essas duas qualidades aparentemente opostas ao mesmo tempo? Como é possível? Então a resposta é a seguinte: acontece que existe uma forma alternativa de humildade. É uma humildade que não tem nada a ver com autodepreciação, não tem nada a ver com uma natureza envergonhada, não tem nada a ver. E olha só que interessante, é uma humildade que vem com uma sensação de poder, mas não a sensação de poder que vem do ego, nem da agressividade, muito pelo contrário. É o sentido assim, ó, eu vou descrever pra vocês. Sim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer e eu sei o que eu não posso fazer. Mas, preste atenção agora, mas eu tô na presença de algo muito maior do que o meu pequeno eu. Tão maior do que eu, que não existe mais espaço nenhum para qualquer vestígio do meu ego. É algo, esse algo perante o qual eu estou, é algo diante do qual 1000 universos são menos que uma poeirinha. É algo infinito, transcendente. Gente, eu estou perante Deus. E isso é infinito, é grande, é muito, muito grande. Então eu sei quem eu sou, mas eu sou absolutamente humilde porque eu estou perante Deus. Foi assim que Moshe conseguiu ser absolutamente humilde. E o rei Davi, e o Rabi Akiva, e todo mundo que a gente falou até agora. Certa vez, o filho de um Rebbe, o nome dele era Reb Dovber, o filho de um Rebbe encontrou um homem religioso, um Hassid, um discípulo do pai dele. Entenderam? Não precisa entender. Bom, esse discípulo viu esse jovem, que era filho de um Rebbe, e ele percebeu que tinha uma coisa nesse menino, nesse jovem. Ele estava, digamos assim, em palavras bonitas, muito ciente das suas realizações. Ele era muito erudito, ele rezava com muita, sabe, de um jeito muito especial, e ele estava muito ciente disso. Ou seja, tinha um certo traço de arrogância no caráter desse jovem filho do Rebbe. Então, olha só o que ele falou, olha que interessante, é muito legal. Ele falou assim: olha, jovem, querido Dovber, considerando quem você é e como você viveu, qual é o problema aqui? Seu pai? Bom, todos nós sabemos quem é seu pai. É um grande Rebbe. Eu tenho certeza que o seu pai garantiu uma alma de um nível absolutamente elevado lá de cima, que nasceu e virou você. Então você foi criado na casa de um Rebbe, você foi cuidado de forma assim, com maior cuidado, para moldar o seu caráter, para proteger você de qualquer influência negativa. Durante toda a sua vida você foi exposto para erudição, para santidade, e até hoje você só se preocupa com o estudo da Torá e com a reza. Legal. Então você sabe muito. Legal. Grande coisa. Agora, vou te dar um exemplo aqui. Euzinho. Meu pai era um homem simples. Você pode imaginar que a grande alma que ele conseguiu trazer para esse mundo para virar eu é uma alma que ele, entre aspas, raspou do fundo do barril lá de cima dos céus. Minha educação, eu fui criado igual uma cabra. Eu basicamente fui deixado por minha própria conta. Meus pais não tinham a mínima possibilidade de me criar, não tinha dinheiro, não tinha tempo, nada. Eram uma pessoas super trabalhadoras. Você sabe o que eu faço da minha vida? Vou te contar, deixa eu te contar como eu ganho minha vida. Eu empresto dinheiro para os camponeses durante a época do plantio. E aí, durante os meses de inverno, eu faço visitas para suas fazendas, para suas aldeias, para cobrar as dívidas, ok?
Isso significa que eu tenho que partir várias horas antes do nascer do sol, bem antes do tempo permitido para rezar. E eu vou sempre equipado com uma garrafa de vodka, porque sem beber não tem como conversar sobre negócios com um camponês. Aí eu chego, viajo até lá, até a casa do primeiro, né, até a aldeia. Depois de beber para a saúde do camponês, aí eu tenho que fazer um lechaim também com a mulher desse camponês, porque senão ela pode arruinar todo o negócio. Só depois eu tenho que chegar e falar, ok, então você está me devendo tanto e eu preciso que você me pague tanto, etc, etc. Depois de 3 ou 4 paradas dessas, eu volto para casa, eu mergulho numa mikve. Sabem o que é mikve? Eu me preparo para reza. Mas depois dessas preliminares, que tipo de reza você espera que eu faça? Gente, as palavras dele, desse Hassid, desse homem, mexeram profundamente com o Reb Dovber. Esse Reb Dovber, esse jovem, foi voando para casa, chorou com o pai dele, que era o Rebbe, e falou: pai, que estado espiritual que eu me encontro, Deus espera muito mais de mim do que onde eu tô agora. Realmente, foi muito fácil minha vida, eu tenho que ser muito mais que isso. Na próxima vez que esse Hassid foi pro Rebbe, pro pai desse jovem, o Rebbe falou assim para ele: muito obrigado, eu sou muito grato a você. Você transformou meu filho num Hassid, você transformou meu filho numa pessoa de caráter bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que eu nunca posso me sentir bem com as minhas realizações, gente? Tudo tem que falar, não, eu não sou ninguém, deixa, tudo é Deus, eu não sou ninguém, eu sou poeira do chão. Eu não posso me sentir bem nunca? Quer dizer, como que eu posso continuar realizando coisas nesse mundo se eu nunca levo crédito por nada que eu fiz? Por exemplo, quando acaba a aula, as pessoas ficam comentando: adorei, nananã. É gostoso ouvir isso, não pode? Não pode? Isso aqui é arrogância? Ó, olha só a resposta. A resposta é a seguinte: você não, em primeiro lugar, você não está sozinho nessa luta, se você se sente assim. Esse equilíbrio, todo mundo está escrevendo aí, equilíbrio. Esse equilíbrio entre abandonar o ego e manter um senso saudável de autoconfiança é um problema para todos nós, simplesmente porque somos humanos. Não é tão fácil equilibrar as coisas. Mas ouçam só, todo mundo tem talentos. Alguns têm talentos mais revelados, mais conhecidos, outros têm talentos menos revelados e conhecidos, mas todo mundo tem forças para fazer coisas incríveis e para transformar o mundo. Esses talentos que Deus nos deu, Hashem nos deu só por uma razão. Ele quer que a gente refine os talentos, que a gente desenvolva esses talentos e que a gente use esses talentos na nossa vida diária para servir o nosso Deus, para servir o nosso Criador. Então, na verdade, Deus nos dá os talentos, que são as ferramentas. Mas usar essas ferramentas, usar esses talentos com todo o potencial, isso depende de nós. Então, por exemplo, uma pessoa que tem talento em arte, tá bom? Sabe pintar, fazer pinturas. Eu não sou dessa área. A pessoa pode escolher o que ela vai fazer com esse talento. Ela pode usar para transformar as pessoas que ficam impressionadas quando veem aquela arte em museus, ou até na internet, ou até, sei lá, tanto faz. São pessoas que vão ver e vão falar, uau, e mexe com a alma da pessoa. Música também, você pode mexer com as pessoas com música. Ou você pode fazer o contrário, você pode usar a música pro mal, pra trazer, sabe, pra sei lá, expressar coisas negativas, ruins, que levem as pessoas a pecarem, sei lá eu. Então você pode usar, eu tô dando exemplos, um talento que Deus te deu, você pode usar de forma muito positiva ou de forma negativa. A gente tem que ser gratos a Deus pelos talentos que Ele nos deu, porque se Ele nos deu esses talentos, é porque Ele confia na gente. Se Ele me escolheu para me dar certo talento, é porque Ele confia em mim que eu posso usar esse talento para o bem. Mas ao mesmo tempo, gente, Ele nos deu desafios. Quais são os desafios? São as nossas fraquezas. E a Hashem deu pra gente porque Ele sabe que a gente tem a capacidade de superar essas fraquezas e ter sucesso. Quando a gente conseguir pensar, contemplar essa ideia de que Deus me deu os meus talentos porque Ele acredita em mim, Ele acha que eu consigo usar esses talentos para o bem, e Deus escolheu me dar tais fraquezas justamente para mim, porque Ele também acredita que eu consigo sair vitoriosa, mesmo com essas fraquezas, a gente vira pessoas autoconfiantes. Deus gosta de mim, Deus confia em mim,
Ele me escolheu para esses talentos e ele me escolheu para essas fraquezas também. Uau! Eu sou alguém importante então, mas não de uma forma agressiva. Eu sou tudo. Não, eu sou alguém muito importante porque Deus me escolheu e Deus me deu tudo isso. Então não sobra espaço para o meu ego e sobra espaço para reconhecer Deus na minha vida, entenderam? Então, gente, quanto a ficar feliz com os talentos, com as nossas realizações, a resposta é a seguinte: é verdade. Se você nunca se sentir satisfeita, se você nunca sentir uma sensação de realização, dificilmente você vai conseguir ir pra frente e realizar mais. Então não tem problema. Pode se orgulhar das suas realizações que te trouxeram até onde você está hoje. Mas, como dizem nossos sábios, se hoje você atingiu 100, então amanhã você deve alcançar 200. Na verdade, esse era o jeito que o Rebbe lidava com as pessoas. Uma pessoa grande, um grande rabino que escrevia livros, dava aulas e gente, pessoas grandes que não paravam um minuto, ainda tinha uma família para cuidar e etc. A pessoa ia no Rebbe e falava: Rebbe, eu não tô dando conta de tudo. O Rebbe falava: então adiciona mais um trabalho, que aí você vai dar conta de tudo. A gente não pode se sentir, pronto, estou realizado, vou parar. Não. Você fez bem? Então agora aumenta. Agora procura mais bem para fazer e mais pessoas para você influenciar e mais jeitos de você transformar esse mundo pro bem. Para terminar, meu marido fala que eu dou aulas muito longas, minhas lives são muito longas, ele fala que eu tenho que fazer mais curto. Então eu vou pular algo que eu tinha preparado e vamos pro final. Isso é legal, isso vale a pena para todo mundo. Tem um grande Rebbe Simcha Bunim, que ele falou algo tão importante, tão legal. Ele fala o seguinte: cada pessoa tem que ter 2 bolsos na sua roupa. Em um bolso, colocar um pedaço de papel. No outro bolso, colocar outro pedaço de papel. Ok? O que você tem que escrever nesses 2 papéis? Em um papel, é o seguinte. Você tem que escrever: Bishvili Nivra Ha'olam. Para mim foi criado o mundo. O mundo foi criado para mim. Existe uma música muito famosa hoje em dia, Bishvili Nivra Ha'olam. Não vou cantar. No outro bolso tem que estar escrito aquilo que Abraham, nosso patriarca, falou: eu sou pó e cinza. Eu não sou nada, sou nada. Então, em um bolso eu coloco: o mundo foi criado para mim. No outro bolso eu coloco: eu sou pó e poeira, eu sou pó e cinza. Para que serve isso? Quando a pessoa está se sentindo deprimida, triste, ela não serve para nada, ela tem que pegar do primeiro bolso: Bishvilini Vraolam, o mundo foi criado só para mim. Não existe espaço para tristeza, não existe espaço para perder as esperanças. O mundo foi criado para mim. Levanta! Vai em frente, você tem a força, o mundo é seu. Isso não é falta de humildade, gente. Por outro lado, quando a pessoa estiver se sentindo meio forte demais, meio poderosa demais, em outras palavras, arrogante, ela tem que pegar o bilhete do outro bolso e falar: eu sou pó em cinzas. Se colocar no lugar. Uma vez, uma pessoa foi nesse próprio Simcha Bunim, nesse próprio rabino que falou dos bilhetes, né? Ele falou assim: Rav, tem um problema. Tá escrito no Talmud que aquele que foge da honra, a honra o persegue. Eu tô minha vida inteira fugindo da honra, mas a honra não me perseguiu. Não tô recebendo honra, não sei o que fazer. Reb Simcha Bunim respondeu para ele assim: eu tenho certeza, se você realmente está fugindo da honra, eu tenho certeza que a honra está sim te perseguindo. O problema é o seguinte: quando você se vira para se certificar se a honra está te perseguindo, aí a honra está fugindo de você. Então, assim, o que é esse fugir da honra, gente? Fugir da honra para a honra vir te pegar não é muito fugir da honra, né? A gente tem que estar bastante conscientes do que a gente quer na vida, do que a gente está procurando. Se a gente realmente está procurando honra, então a honra não vai chegar, basicamente. Ou vai chegar, mas vai embora rapidinho. Tem muitas histórias legais sobre honra, mas eu vou deixar pra lá porque não cabe aqui. Não cabe no horário. Mas vamos lá.
Esses dois papéis têm que ser guias para nossa vida, tá bom, gente? Por exemplo, uma pessoa te liga ou vem até você e fala: me ajuda, eu tô com um probleminha, você tem como me ajudar agora? Aí você pensa, normalmente uma pessoa pensa nessa hora: eu vou ajudar, gente? Eu sou só um simples poeira e cinzas da terra. Não, procura outra pessoa para te ajudar. Quem sou eu? Não, você tá errado. Essa é a hora de tirar esse papel do bolso. O mundo foi criado para mim. Depende de mim. Eu tenho que ajudar essa pessoa. Não é eu sou cinza. Nessa hora você não é cinza nenhuma. Nessa hora o mundo depende de você e você tem a capacidade de salvar o mundo, basicamente. Por outro lado, quando alguém te insulta, em vez de você ficar vermelha de raiva e começar a xingar, você põe a mão no outro bolso e você lê: Anochi afar ve'efer. Eu não sou nada, eu sou uma poeira do chão da terra. Tudo bem, a pessoa me insultou, mas quem sou eu para ficar brava? Não tem problema. Então, lembrem-se disso, é bastante interessante e realmente tem que ser um guia para nossa vida. E agora, realmente, para terminar, porque eu vou terminar mesmo, vocês sabem que Deus escolheu nos dar a Torá em cima de uma montanha. Uma montanha baixinha, fofinha, não a montanha mais linda, e não a montanha mais florida, e não a montanha que mais se achava. Era uma montanha humilde, bem humilde, mas era uma montanha. Vem nossos sábios e falam: por que Deus resolveu dar a Torá numa montanha? Se for para ensinar humildade, dá sim, dá num vale, até num buraco no chão, algum lugar assim, bem humilde, entenderam? E a resposta é: não. Se você pensa que humildade é um buraco no chão, ou até que humildade é uma planície, né, um lugar reto, então você não sabe ainda o que é humildade. Humildade não é se achar um lixo. Isso não é humildade. Humildade é o seguinte. Peraí, gente. Ah, tá aqui. Humildade é o seguinte. Deus, quando deu a Torá e inaugurou a gente como judeus, ele falou o seguinte: olha aqui, querido amigo, você vai precisar de muita força, você vai precisar ser muito forte para ser um judeu. Seja uma montanha, tenha uma espinha dorsal, seja uma luz carismática para as nações e não dê a mínima essas pessoas rirem de você. Seja assertivo, mas seja uma montanha humilde. Humilde no seu reconhecimento que a sua força vem de Deus. Não se compare aos padrões estabelecidos pelos seus vizinhos ou pelos povos em volta de onde você mora. Se compare somente com o potencial da sua alma. Isso, sim, é humildade. Então eu deixo vocês nesse momento com essas palavras de humildade, de entender que Deus é milhões, bilhões, infinitamente maior do que nós. E por mais importante que eu seja, eu sou um zero em comparação com a grandeza de Deus. E se eu entender a grandeza de Deus, eu não vou me achar at all. E eu vou entender o meu lugar, e eu vou entender que os talentos que eu tenho são porque Deus me deu, e Deus confia em mim para usar eles de forma positiva e boa e legal, e para influenciar o mundo para o bem, e para transformar o mundo num lugar perfeito, maravilhoso, para Deus poder morar com a gente.